Eu não sei quem vai responder a minha pergunta. Talvez seja mais uma preocupação do que uma pergunta, mas eu acho que o pessoal da mesa pode me ajudar a solucionar essa preocupação. Eu sou da Associação Reviver DAO e a gente participa do fórum da inclusão do trabalho lá no Paraná. E me cansei de ouvir das empresas, dentro desse fórum, que eles não tinham pessoas com deficiência para trabalharem. Então, eu disse a eles que eles não tinham, porque eles faziam discriminação com as pessoas com deficiência intelectual, mas que a Associação Reviver estava cheia de jovens preparados para o mercado de trabalho e estavam todos de braços cruzados. Em função disso, algumas empresas procuraram a Associação Reviver DAO, tipo Furukawa, Bosch, o sistema FIEP, e para que a gente levasse pessoas para eles incluírem no mercado de trabalho. Nós levamos, nós temos alguns incluídos lá na Bosch, na Furukawa, no sistema FIEP, no Positivo. Então, eu fico acompanhando e muito preocupada, porque a questão de cumprir as cotas é uma preocupação da empresa, porque no Paraná existe uma cobrança muito grande do Ministério Público do Trabalho com relação a esse cumprimento de cotas. E a minha preocupação hoje é com relação a essas pessoas ficarem lá sem essas condições efetivas de trabalho, como colocou muito bem a Maria Aparecida Gurgel, cheios de barreiras, sem que eles possam efetivamente demonstrar suas potencialidades de trabalho. Então, muitas vezes eu pergunto: Cíntia, o que é que você está fazendo lá? Eu estou no computador. E o que é que tu faz no computador? Eu fico jogando. Maiara, o que é que você faz lá? Eu fico no computador. E o que é que você faz no computador? Às vezes eu jogo. Fico perguntando, aí sempre estou lá perguntando: o que é que você faz? Eu vou entregar o malote, vou fazer isso. Aí eu já fico mais satisfeita. Mas, assim, o que é que nós da Associação Reviver podemos fazer? Porque eu já tentei entrar na empresa para ficar, pelo menos, um dia de vivência lá com eles, para poder saber o que é efetivamente e poder contribuir de alguma forma, porque a gente percebe que a empresa, os funcionários, eles não estão preparados para receber as pessoas. Ou seja, aquelas barreiras que vocês tão bem colocaram, elas estão efetivamente dentro das empresas. Então, a minha preocupação é muito grande com relação a... E eu gostaria de fazer alguma coisa para ajudar a empresa no sentido de que ela não desista dos nossos, que elas continuem e percebam neles as suas potencialidades. Chegue, deixa eu só... Vou aproveitar, porque quando acontece uma coisa assim, a gente tem que aproveitar os momentos. Eu quero dizer a vocês que este serviço é um serviço possível de ser prestado pelas associações de defesa da pessoa com deficiência. Nós temos no Brasil várias associações que fazem a inclusão no mercado de trabalho e prestam o serviço de acompanhamento destas pessoas colocadas no trabalho na forma de emprego apoiado. Nós não temos uma lei clara ainda, nós precisamos criar um regulamento, criar uma lei que trate especificamente do emprego apoiado. Como ele se dá, a forma, o procedimento, não é? Nós não temos isso. Nós fazemos isso na forma de prestação de serviço. As entidades de defesa de pessoa com deficiência fazem isso. O que é que nós temos visto pelo Brasil afora? A associação, a entidade, firma um contrato com a empresa para prestar apoio. Este apoio, ele se dirige para o corpo de funcionários, preparar esses funcionários para receber a pessoa com deficiência intelectual e para acompanhar a evolução desta pessoa colocada no trabalho. Não é? Se precisa dar um incremento, por exemplo, numa aula de matemática, estou vendo a professora aqui na frente, né?
se precisa dar um incremento na questão postural, né? Como proceder, como atender, como falar e etc. Então, isto é possível. E mais, cobrando uma taxa pela prestação de serviço. É possível fazer isso, né? Está dentro de um critério de prestação de serviço. Então, é isso que tem sido feito. Se você quiser, eu te passo a algumas entidades para você entrar em contato e saber como é o procedimento regular, né? Mas é possível fazer. Agora, precisamos sim implementar, por meio de uma norma, de uma lei ou de um regulamento, de um decreto, o emprego apoiado, com começo, meio e fim, com responsabilidades para cada um dos integrantes daquela relação, né? Ainda não temos, precisamos fazer. Eu não sei se eu posso contribuir um pouco pela questão da experiência prática, né, da tua dúvida. Muitas vezes a gente recebe as empresas lá na fundação e eu acho que a experiência da Eaton, que é uma experiência que a gente tem desde 2013, a Paloma não é a primeira jovem que está entrando no curso de aprendizagem, né? Mas por que não apostar e achar que a pessoa tem a capacidade, a potencialidade para aquilo, né? Então, muitas vezes as empresas, mas eu preciso, talvez eu só tenho vaga para trabalhar numa função específica, né? Não dá para colocar. Por que não dá para colocar nessa função? Vamos avaliar. E aí é um trabalho que acho que é uma luta, né? Que é um trabalho minucioso, um trabalho de sensibilizar, de tirar, de eliminar essas barreiras atitudinais, né, das empresas, para que eles possam realmente exercer uma função real. Eles não estão lá para trabalhar numa função fictícia, né? Eles estão lá para trabalhar numa função como qualquer outro funcionário, que são produtivos, que tenha a sua função dentro daquele espaço de trabalho. Então, acho que é muito importante esse nosso trabalho enquanto instituição de se aproximar, de sensibilizar, de estar ali mostrando para a equipe que cada um tem um jeito, né? Cada um tem as suas habilidades, tem as suas limitações, como todos nós, e que diante desse novo mundo ali, desse novo ambiente, a gente talvez vai precisar assim, de alguns recursos, né, para que essa pessoa possa desenvolver bem a sua função. Então, como a Paloma disse na apresentação dela, ela fez uma primeira prova, ela não passou na prova, né, e aí ela tentou novamente estar lá desenvolvendo um outro modelo de inserção, né, que é a aprendizagem, né, mas que é possível, né, e a gente precisa ir eliminando essas barreiras. Eu me chamo Ana. Como a doutora Aparecida já fez a referência a mim, eu sou membro do Ministério Público do Estado de Sergipe, mas eu estou aqui como mãe. Então, como a maioria dos senhores, eu também sou mãe de uma criança com síndrome de Down. 3 perguntas que eu havia feito, depois da fala do doutor Miguel, a doutora Aparecida já respondeu. Então, como mãe, como pais, nós nos preocupamos também em proteger nossos filhos, né? Nós estamos aí na luta em busca da autonomia, né, e da independência dos nossos filhos, mas também nós pensamos na proteção dos nossos filhos. Então, a doutora Aparecida falou muito rapidamente sobre a interdição. Da forma como é tratada no Código Civil, a interdição não apenas protege a pessoa, mas ela decreta a morte civil dela, né? Então, o que é que acontece na prática, o que é que tem acontecido no dia a dia? Na forma que está como na Convenção, o objetivo é proteger nossos filhos. No entanto, é costumeiro o INSS exigir a interdição das pessoas para que possa fornecer o benefício de prestação continuada. A nível do Ministério Público Federal, a gente já sabe que há recomendação pela proibição de se exigir essa interdição. Então, a minha pergunta é direta para o doutor Miguel. O que é que justifica e que medidas o INSS está adotando para que não se exija o processo de interdição da pessoa?
existe uma preocupação com o futuro, apesar das diversas barreiras que já foram quebradas, né? E aqui também queria enaltecer o trabalho dessas mães da década de 80, de 90, que abriram muitas portas e que existem tantas outras para serem abertas. O que eu quero aqui colocar é uma proposição. Lá no tribunal do qual faço parte, existe um convênio do tribunal com uma associação dos portadores de deficiência auditiva e que foi uma grata surpresa para todos. Inicialmente, era um projeto social, uma função social de dar o exemplo, porque nós, como integrantes do poder público, temos que dar o exemplo. Não adianta ter o arcabouço de legislação quando não há vontade de se concretizar essa teoria. E foi feito realmente, inicialmente, com um caráter de função social, de dar o exemplo. E tivemos uma grata surpresa. Essas pessoas com deficiência auditiva, elas foram colocadas... Existe um processo de transição, atualmente, dos processos físicos estarem sendo, aos poucos, transformados em processos digitais. E a era, né, digital. Então, essas pessoas foram alocadas num setor que estava com um trabalho acumuladíssimo, que era de digitalização de papéis, de processos físicos. Processos acumuladíssimos, servidores efetivos do quadro que trabalham e não davam conta. Essas pessoas, é questão da potencialidade, essas pessoas têm um nível de concentração tamanho pela questão da deficiência auditiva, eles não se desconcentram com as coisas. Eles mostraram uma produtividade absurda e zeraram o passivo do setor em poucos meses. Então, o que antes era uma ação social virou uma necessidade do tribunal. E hoje existe lá esse convênio cada dia mais vivo e muitas pessoas entrando e, depois que passam pelo convênio, migram para empresas particulares, porque as pessoas passaram a acreditar. Então, nós precisamos dar o exemplo. O que eu quero aqui é fazer uma proposição para a doutora Maria Tereza, de tentar difundir essa ideia de convênios com associações, com foco agora especificamente das pessoas com algum tipo de dificuldade intelectual, né? Eu penso no meu filho acima de tudo. Eu quero que ele tenha uma profissão que tenha uma autonomia, que seja digno, porque o trabalho dignifica as pessoas. Né? Então, assim, é uma proposição que tanto os tribunais do trabalho, os tribunais regionais do trabalho, isso é uma missão pessoal minha, eu vou correr atrás disso. Gostaria também aqui de passar a proposição e o pedido, o apelo, para que também o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, tenham esse tipo de iniciativa, que, quem sabe, não só através dos regionais, das seccionais, mas através da regulamentação dos Conselhos Nacionais de Representação, CNMP, CNJT, que a gente possa tentar difundir de cima para baixo a ideia dos convênios com essas associações, para que dentro das nossas instituições nós possamos ter exemplos e que sejam ponto de partida para o progresso dessas pessoas com deficiência intelectual. É uma proposição e eu queria aqui agradecer, fico feliz e gratificada por saber que existem pessoas, né, nos diversos segmentos da nossa sociedade, o Ministério Público, que tem um trabalho muito importante, né, nessa quebra de barreiras, de paradigmas, e quero aqui fazer essa proposição para que a gente possa plantar essa semente e colher muitos frutos no futuro. Bom, foram 3 perguntas. Eu vou... Pode? Uma coisa importante é o seguinte, com relação a essa questão da interdição para o BPC, isso impossível, tá? Já está em lei, já está em decreto, se existe alguma exigência em algum local, é uma irregularidade, né? Isso deve ser procurado, a chefia local, porque não é para exigir interdição para o BPC. Então, esse é ponto pacífico já, né? Eu queria só fazer uma reflexão em cima das 2 questões que acabaram se complementando aqui. Uma em relação a que as pessoas ficam, às vezes, no trabalho, fazendo nada, né? Nada é dado, ou seja, é como se o cumprimento da cota fosse uma obrigação legal apenas. Existem situações piores denunciadas, que as pessoas são pagas para ficarem em casa. Né? Então, você deixa, olha, recebe, faz, consta aqui como funcionário, não precisa nem vir. Né?
Isso é um problema bastante sério, por quê? Porque, na realidade, assim, o objetivo de você garantir, ter essa ação afirmativa para garantir a cota, é para que o indivíduo possa desenvolver suas potencialidades, sim, né? E, inclusive, ascender dentro da empresa, da instituição, essa é a finalidade. Nós estamos no momento de transição. Então, assim, hoje, esse auditório está cheio, né? Porque tem muitos pais e mães de pessoas com síndrome de Down. A gente que tem participado de em vários eventos, e você sabe assim, as pessoas se mobilizam porque isso faz parte da vida delas. Os que não são pais e mães de filhos de Down, de pessoas com síndrome de Down, não estão aqui presentes, tá certo? Lotando o auditório. Assim como na questão da insuficiência renal, das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, pessoas com diabetes, e aí vai, HIV, AIDS, a doença mental, e assim, o que percebe é que as pessoas se mobilizam em função do problema bater à sua porta. Tá? O que está acontecendo é o seguinte, e por isso que a gente está botando a cara para fora, não só o INSS, mas assim, outras pessoas que estão trabalhando com essa temática, porque assim, o que a gente precisa é mais gente falando disso, né? Vem aí a Lei Brasileira da Inclusão, nós temos que estar com isso muito claro, porque assim, é uma mudança de paradigma, sim, mas de filosofia de vida e de entendimento. Porque, por exemplo, muitas pessoas aqui têm o seu filho com síndrome de Down, mas também são empresários, também têm outros trabalhos. Vocês querem ver uma coisa? Uma pessoa analfabeta que às vezes trabalha na casa da gente, ou trabalha na empresa, que recebe o salário mínimo, faz o mínimo do mínimo, é uma pessoa que está com limitações e restrições para um monte de coisa, simplesmente por ser analfabeta, né? E a gente reproduz isso, porque assim, as empresas logicamente buscam lucro, que por sua vez elas são tributadas, e tem toda uma taxa, uma das maiores taxas, eu estava vendo outro dia na televisão, uma das maiores taxas mundiais de taxação das empresas por conta das obrigações trabalhistas. Isso tudo dificulta. Então nós temos que modificar a consciência de uma forma geral. Por isso que eu falei que aquele diagramazinho da CIF, ele faz uma lavagem cerebral, ele se aplica a absolutamente tudo. Tá certo? E você pode mexer e melhorar as condições de qualquer situação, sem alterar nada no corpo do indivíduo, você pode melhorar a funcionalidade dele, dando as condições e oferecendo as condições. E a questão da potencialidade, aí o que foi colocado, é fundamental, porque assim, as pessoas têm sim potencialidade. Já existem trabalhos sendo feitos, por exemplo, específicos por autistas, tá? Justamente por conta desta atenção dirigida, e vão fazer melhor do que qualquer um, não é? Assim como nós também podemos fazer algumas coisas melhores. O que a gente precisa enxergar é que todos nós, né, todos nós somos seres humanos e temos uma diversidade, não há dúvida. E uma coisa que é interessante é o seguinte, e a gente percebe que cada vez que alguém vem e faz um depoimento, como você fez, e hoje eu estava vendo de cima, mas ontem eu vi daí de baixo, né, como vocês todos estão envolvidos, as pessoas se mobilizam, estão todos mobilizados. O momento do diagnóstico, quando soube, que impacto foi, todos têm as histórias disso, porque na realidade, principalmente em relação a filhos, para quem é pai e mãe, a gente idealiza, não é? E a preocupação maior não é porque o filho tem uma paraplegia, não tem uma perna, não tem síndrome de Down, qualquer coisa. A preocupação é assim, quanta dificuldade vai ter para enfrentar o dia a dia. Nós temos por aí a questão do trabalho que foi discutido ontem, né? O trabalho não é mais digno ou menos digno porque um indivíduo tem doutorado e o outro está varrendo o chão. Os trabalhos têm que ser igualmente dignos. A grande questão é que nós vivemos num país em que a disparidade de salários é absurda, entendeu? Então, assim, se nós tivéssemos a tranquilidade de que aquela pessoa com deficiência, com as limitações que ela tenha, ela vai ter um trabalho digno, dentro das suas possibilidades, e vai ganhar para se manter dentro do que é previsto constitucionalmente, a gente não teria tanta preocupação quanto a gente tem hoje. Então, fica buscando espaço. E o que acontece hoje? Algumas empresas ainda não se conscientizaram disso, e aí tem que cumprir cota, então cumpre de qualquer forma. E quando a gente coloca sobre a ampliação do conceito de deficiência, isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque aí você passa a incluir na condição de pessoa com deficiência situações que são mais leves e que venham ocupar, como eu disse, a vaga para quem aquele objetivo, aquela medida deveria estar sendo dirigida. Então, são questões que nós estamos num momento de transição. Então, assim, certamente todos nós, pela nossa faixa etária, ainda vamos morrer, tá certo? Sem que essas questões todas estejam plenamente implantadas. Mas nós temos que
fazer essa revolução. E essa revolução é com conscientização, trocando ideia e respeitando o outro, e claro, obrigando e exigindo o cumprimento do que é lei. E aí sim é importante que a lei seja aprovada, a Constituição tenha, porque é onde você exige os direitos. E sempre pensar que seja reserva de vagas ou qualquer outra ação, não é por esmola para ninguém, vamos dizer assim. Se bem que essas situações não são esmola, por exemplo, BPC não é esmola, é direito, e todas essas situações são direito. Mas muita gente percebe e vê como, olha, eu estou concedendo o que é possível. Não, isso é direito daquele indivíduo a partir do momento em que ele nasce, né? E se a gente passar a perceber isso, nós vamos ver que nós somos muito mais iguais do que nós imaginamos. E basta que qualquer um de nós, com a maior titulação que tenha, ponha um avental e entre dentro de um tomógrafo, dentro de um hospital, para você perceber como você não é nada, como você está tão... Isso, nós mesmos na área de saúde, você que trabalha da estrutura, você vira nada, você está simplesmente sendo mais um dentro dessa engrenagem, passando as mesmas ansiedades e tudo mais. Então nós temos que fazer uma revolução. Então aquele diagramazinho da CIF é para a gente pensar sempre, o tempo inteiro nele, para dizer o seguinte, olha, essa pessoa está nessa condição, mas a gente pode melhorar atuando aqui, lá, e essa é a tarefa de todos nós, tá bom? Eu acho que com isso a gente mais ou menos eu respondo as 3 questões, especificamente do INSS, não é para exigir hipótese alguma interdição, tá bom? Mas eu acho que respondi as outras 2. Meu nome é Humberto, eu tenho uma filha com síndrome de Down, com 18 anos, e o pessoal já fez a pergunta que eu ia fazer, mas eu gostaria de 2 aspectos só, pergunta rápida. Uma é sobre esses programas que as empresas fazem, que não levam, fazem fora da empresa, um deles chama Novo Mundo, feito pelo... Como é que a doutora vê esses programas que substituem, né, uma cota? Uma é essa pergunta. A outra é sobre a interdição. A preocupação da interdição parcial, né? Com minha filha, nós começamos a pesquisar e vimos que aqui em São Paulo não tem nenhum caso que foi aceito a interdição parcial. E para ficar claro em relação ao INSS, não é necessário, em qualquer caso, eu sou aposentado hoje, ela tem o direito, mesmo que não tenha interdição, mesmo para o aposentado, né? Então, seriam essas 2 perguntas. Mesmo com a minha esposa aqui está me ajudando, mesmo que tenha interdição parcial, ou não precisa nenhuma das 2, nesse caso? Bem, eu me comprometo a mandar aqui para a direção do evento cópias de contratos de prestação de serviços, né? Olha, tem uma infinidade de possibilidades. Vou dizer o que acontece lá em Brasília. Como lá em Brasília há muitas bibliotecas públicas, né? Senado, Câmara, as bibliotecas das instituições, né? Então, agora, de uns tempos para cá, de uns 5, 6 anos para cá, então começou-se a preparação de trabalhos de higienização de livros. Isso foi o começo do trabalho. E agora, pasmem, restauração de livros. Nós temos hoje uma grande quantidade de jovens trabalhadores com deficiência e com deficiência intelectual trabalhando na área da higienização e restauração de livros, né? E isso por meio da Lei 8666, que permite a contratação de serviços especiais com a administração pública e a sociedade civil organizada por meio das associações, né? Então, é possível fazer, vou mandar aqui cópia e depois vocês se encarregam de repassar às pessoas interessadas. Bem, a questão da interdição, ela realmente merecia uma boa conversa, né? Assim, uma palestra com começo, meio e fim, de maneira que todos
entendessem quais são os parâmetros, né, como é a lei hoje, né, o que a lei exige, qual foi a prática e o costume acumulado ao longo de, né, um século, né, desde a existência do nosso Código Civil, do nosso Código de Processo Civil. A nossa lei civil, ela é muito arcaica em termos de compreensão desse direito que se quer resguardar quando se interdita uma pessoa. Começa pelo nome do instituto, curatela. É uma coisa, assim, que ninguém entende por que é tão feio, né? E tão incompreensível, né? A questão é que este instituto, que leva à interdição da pessoa, ela não pode ser prejudicial à pessoa, ela tem que ser de proteção à pessoa. Então, o que aconteceu no nosso país? A interdição, seja a total ou parcial, ela visa a proteger o indivíduo, né? Proteger a pessoa por aquelas circunstâncias que estão ali, ou pessoa com deficiência, ou o ébrio, ou o pródigo. Tem várias situações identificadas de quem são as pessoas a serem interditadas. Com relação à pessoa com deficiência, e principalmente à pessoa com deficiência intelectual, que é a mais visada nesse processo de busca de proteção, o que aconteceu, o que a prática e o costume fez acontecer? Os pais iam interditar as pessoas e essas pessoas eram interditadas absolutamente. Todos os direitos civis, como a doutora Ana colocou, a morte civil da pessoa. Ela não trabalha, quer dizer, para o trabalho não importa se está interditado absoluta ou relativamente, não interessa. O trabalho, você recebe a carteira de trabalho e você trabalha, não importa. Tem lá algumas consequências, mas isso só na assinatura do contrato, dos salários, etc, etc. Não altera. O problema é que a pessoa interditada, ela não pode fazer absolutamente nada. Aquela que poderia dirigir não pode dirigir, aquela que poderia votar não pode votar, aquela que poderia casar não pode casar, que poderia ter filhos não pode ter filhos, e assim sucessivamente, todos os direitos. Mas, na verdade, o Instituto da Curatela, que leva à interdição da pessoa, deveria ser, como é nos outros países, deveria ser somente proteção ao patrimônio da pessoa, aos bens que ela recebeu, à pensão que ela recebe. Deveria ser somente para isso. Por quê? Porque é uma maneira de você proteger a pessoa de si própria, por conta da ingenuidade, né? Vamos colocar assim, ingenuidade em fazer negócio e ver a extensão desse negócio a ser realizado, né? E de outro, proteger esta pessoa contra a má-fé do terceiro, aquele que se aproxima dela para ter lucro indevido, né? Poder, por exemplo, comprar um apartamento com baixo custo, dar em comodato um bem ou um imóvel com baixo custo e assim sucessivamente, fazer um aluguel a baixo custo. Então, o Instituto da Curatela, que leva à interdição parcial, é para proteger patrimônio, mais nada. O restante dos direitos ficam todos resguardados. Mas o que aconteceu? A falta de discernimento da família, do advogado, do promotor, do juiz, fizeram uma prática de que pediu interdição, interdita tudo, não pode fazer mais nada, né? Então, é isso que nós estamos desconstruindo hoje. A nossa legislação, ela é ruim, mas ela não é tão ruim assim.
ela é ruim no sentido da prática e do costume. Porque a lei já diz que a proteção é patrimonial. O problema é que usam para outra coisa. Fazem de outro jeito. Então, a gente vem desconstruindo essa prática e esse costume que diz que quem vai ser interditado é total, né? Aí, o que acontecia? O INSS, lá para trás, antes de 2011, para conceder o benefício da prestação continuada, exigia interdição. Pumba, ia lá e interditava o jovem, né? Ou o idoso com deficiência. A pensão previdenciária, ainda a lei exige a interdição da pessoa. Ela exige. E aí a única justificativa dessa exigência é para proteger o patrimônio. Qual é esse patrimônio? A própria pensão previdenciária, que via de regra tem valores mais elevados que a pensão comum, né? Do sistema comum previdenciário. Então, compreendam que a interdição, ela visa resguardar um direito. Muito bem, o patrimonial. Porém, a convenção, ela vem agora e dá uma derrapada nisso tudo. Ela tira o tapete desse nosso sistema. Ela vem e diz, olha, a regra é que toda pessoa com deficiência, e aqui leia-se um grupo particular e pormenorizado, que é a deficiência intelectual e a deficiência mental relacionada à saúde mental, que precisa, digamos assim, com mais rigor desta proteção. Mas ela diz outra coisa, ela diz, olha, pode a interdição ou a salvaguarda, como ela chama, a gente traduz para interdição no nosso sistema, ela precisa ser acompanhada. Ela não pode ter conflitos de interesse. Ela precisa ser revista. Se precisa ser revista, como diz a convenção, quer dizer que essa interdição não é para sempre. Ela pode ser temporária, para alguns atos, para algumas questões afetas àquela pessoa. Então, é esse o sentido que a convenção vem e diz. E ela diz mais. Não só o processo judicial de interdição, mas apoio para a tomada de decisões. Então, se a pessoa com deficiência, vamos aqui restringir, com deficiência intelectual, precisa de apoio para tomar uma decisão, sei lá, para casar, para ter o segundo, terceiro filho, para vender o imóvel, se ela não for interditada, né? Ela precisará ter na estrutura desses serviços do Estado brasileiro alguém que a ajude a tomar essa decisão, que a apoie na tomada de decisão. Não precisa ser necessariamente o parente, o pai, o amigo, o irmão, nada. Pode ser uma estrutura dentro do Estado que auxilie a pessoa a tomar essa decisão. Então, a convenção vem e diz, olha, pode ter, vamos ler aqui para o nosso direito, nosso sistema, pode ter interdição sim, mas não só a interdição. A interdição não é um fim em si mesma. Ela é um apoio necessário para proteger, para resguardar o direito daquela pessoa. E aí pode ler qualquer direito, principalmente o patrimonial, que é, nessas circunstâncias, o mais afetado sempre, né? A dúvida maior de pais. Eu tenho amigos que têm filhos de 30, 40 anos e hoje estão interditando seus filhos para resguardar o quê? O direito à pensão previdenciária, que deixarão para os seus filhos, porque não serão eternos, obviamente, não é? Então, é esta medida que nós temos que esclarecer para as famílias, não é? A interdição é uma medida de exceção. Hoje, atualmente, como está,
a lei brasileira de inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está sendo votado, agora está no Senado, ela está fazendo ajustes na lei civil e na lei de processo civil, para a gente chegar nesse limite que a convenção diz que nós temos que chegar. Qualquer interdição é medida de exceção, não pode ser regra. Você não pode fazer com que o seu filho nasça, você interdite e ele morra interditado, né? Nós temos que criar essas estruturas de aferir a interdição, se ela é realmente necessária, se ela pode ser levantada ou não, se ela precisa ser revista ou não, qual o limite da interdição, né? Então, essa cartilha que eu coloquei ali, se o senhor quiser baixar, entra lá no site, ela tem em forma de perguntas e respostas. Vai começar a lhe esclarecer. É que o caso é complicado, mas a gente precisa começar a esclarecer as famílias em relação a esse processo de interdição que foi sempre mal praticado no nosso país e que gerou tantos desvios, né, que até hoje a gente fica correndo atrás para minorar o problema.